E aí, beleza? Ao longo dos anos, coisas estranhas foram encontradas na China durante escavações, desde corpos milenares com pele e carne ainda intactos e ossos que não pertencem a nenhuma criatura conhecida, nem mesmo os dinossauros. E um dos cientistas envolvido em escavações é o professor Yang Xiaolin, que em 1978 inaugura o posto avançado das montanhas de Kulun, com uma equipe especial e dedicada a descobrir o segredo por trás de todas essas descobertas misteriosas. Rubai é um dos muitos soldados trabalhando arduamente nas escavações e o trabalho é exaustivo e frequentemente cai, mas a filha do professor, Yang Ping, está sempre lá para apoiá-lo e ajudá-lo a recuperar suas forças. Quando Rubai a conhece pela primeira vez, sentiu como se já a conhecesse há muito tempo, e os dois têm uma certa ligação, que deixa seu amigo Kang Sun com ciúmes. Depois que a equipe recupera outro crânio gigante de uma besta desconhecida, a caverna começa a tremer e de repente explode, destruindo todo o seu acampamento. Os soldados liderados pelo oficial Han Junyang preparam suas armas, mas os únicos que saem da caverna são o professor Yang e alguns trabalhadores. No entanto, esse incidente não é uma perda completa. Um caminho se abriu dentro da montanha, então eles enviarão uma equipe especial para acompanhar o professor Yang na investigação. Yang Ping se voluntaria imediatamente para ajudar o seu pai, e isso faz com que Rubai também se voluntarie, o que fez com que seu amigo Kang Sun também se juntasse a eles. Eles desejam boa sorte à equipe e eles entram à caverna. Seguem um caminho descoberto até se depararem com um abismo gigante, que eles decidem descer enquanto notam uma criatura semelhante a uma borboleta voando ao redor deles. Eles chegam a uma plataforma de gelo com outro abismo no meio, então eles descem esse também até encontrar uma caverna inexplorada cheia de fósseis estranhos. Após vagarem por um tempo, eles encontram uma saída que dá em uma montanha completamente oposta à que entraram. Lá o professor Yang diz a Rubai que as lendas dizem que em algum lugar desta área está o portão de um antigo reino pertencente a um governo secreto. Sua conversa é interrompida quando os outros soldados o informam de uma descoberta, uma pegada enorme de uma criatura na neve. Enquanto Han e o resto da equipe terminam de instalar uma porta na entrada da montanha, o professor Yang e seus homens começam a seguir o rastro de pegadas para encontrar a tal besta que a deixou. Mas na verdade ela está por perto apenas observando. Porém, as criaturas que encontraram foram pequenas borboletas da caverna, mas agora, ao olharem mais perto, percebem que não são borboletas, são morcegos de aparência estranha que mudam de cor. Um dos soldados pega um na mão e começa a queimar como uma chama azul, até que não reste mais nada além de seus ossos. Logo, eles estão cercados por esses morcegos e os soldados começam a atirar para afugentá-los, mas todos os tiros não acertam e assustam a besta gigante e a fazem ir embora, e só dela se mexer no topo da montanha causa uma avalanche. O grupo começa a correr montanha abaixo enquanto a neve engole alguns soldados, mas chegam a um ponto onde eles não podem continuar e há um abismo à frente deles. Assim, não tem outra escolha a não ser pular, mas antes de fazer isso, o professor Yang amarra Rubai junto à sua filha. O par cai e nessa descida mais pessoas morrem e sua corda fica presa em um pedaço de gelo. E após se moverem de um lado para o outro, a corda se rompe e os dois caem. Rubai não entende como sobreviveu naquela época, especialmente depois de perder ainda mais homens. Quando ele acorda no fundo do abismo, restam apenas 4 membros do grupo. Ele, o professor Yang, sua filha e seu amigo Kang Sun. Após recuperarem o máximo de suprimentos que conseguiram, a equipe acende algumas tochas e continua sua exploração. Eles se deparam com uma enorme caverna com uma torre alta no interior, cercada por ruínas de edifícios que o professor Yang chama de Palácio Sagrado de Kulun, que teria uma torre com 9 níveis onde criaturas demoníacas foram seladas. E é isso que o professor Yang acredita. Ele até se ajoelha em sinal de reverência e então acende uma vela esperando em algum tipo de altar. Mas uma chama alta e assustadora faz com que um monte de morcegos apareçam e rodeiem a torre com um brilho vermelho. O professor Yang acredita que Rubai e sua filha podem abrir a porta da torre. Então ele os envia e quando eles entram de mãos dadas, a teoria do professor se mostra verdadeira. A porta se abre e começa a brilhar enquanto uma luz aparece no topo da torre, invocando um
monte de espíritos que enchem a sala. Mas de repente, quando Kang Sung apaga a vela, não gostando da ideia de abrir os portões para o diabo, tudo desaparece. A caverna está começando a desabar, então o grupo começa a se mover antes que sejam alcançados pelas rochas ou pelos morcegos, que agora estão perseguindo eles. Kang Sung se sacrifica e fica para trás para servir de isca, sendo morto pelo fogo azul dos morcegos e eliminando vários deles enquanto seu corpo explode. Ainda há um monte de morcegos soltos que vão atrás do trio restante e eles entram em uma sala, mas não podem ir longe e os levam a uma borda alta atrás de uma cachoeira. Os morcegos aparecem enquanto Rubai tenta afugentá-los com uma tocha. Eles conseguem mordê-lo e começam um fogo em seu ombro. Yang Ping o empurra para fora da borda para que ele caia na água e ela e seu pai rapidamente seguem. Rubai e Yang Ping se encontram debaixo d'água, mas são rapidamente separados por outra gigantesca criatura semelhante a um dinossauro, que captura Yang Ping em sua boca e a leva embora. Devastado, Rubai sai da água e faz seu caminho de volta à base sobre tempestades congelantes. O ferimento no ombro dele é tratado enquanto o oficial Han lhe diz que encontraram os corpos de todos do grupo, exceto de Hank Pym e do professor. E no entanto, Rubai é o único sobrevivente. Ele decide abandonar essa vida e voltar para casa, mas durante a viagem de trem, continua imaginando Kang Sung em sua frente e se decepciona quando é apenas uma ilusão. Rubai desembarca na estação de trem perto do campo e é recebido pelo seu novo empregador, o Sr. Wang, e o oficial Han e o cientista Shen Dong ainda estão procurando por ele. Agora é 1982. Rubai começa a trabalhar na biblioteca do Sr. Wang e ali ele tem uma vida pacífica. Quando vão almoçar juntos, o Sr. Wang o leva a um restaurante local e Rubai se surpreende ao reencontrar um velho amigo de infância, Wang Kai-Shuan, que trabalha lá como animador. Rubai suspeita que Sr. Wang o levou lá de propósito. Enquanto trabalha na biblioteca, Rubai encontra um livro das pesquisas do professor Yang, que até inclui uma ilustração da torre demoníaca, fazendo perceber que abrir a torre sempre foi o objetivo do professor e ele também sempre soube que Rubai e Yang Ping poderiam fazer isso, razão pela qual ele tentou mantê-los juntos e seguros. Enquanto isso, no posto avançado, os exploradores encontraram um caixão com uma mulher viva dentro que é exatamente igual a Yang Ping, mas se chama Shirley. Ela parece ter poderes misteriosos que não consegue controlar e ela não tem memória nenhuma nem de Yang Ping. Então, por enquanto, eles a manterão trancada e sob constante vigilância enquanto oferecem tratamento. Já Rubai, ele continua recebendo livros do professor Yang na biblioteca com páginas específicas marcadas para ele. Com o apoio de Wang, ele se torna obcecado por essas lendas e passa os anos estudando-as, ajudando a entender a verdadeira história por trás dela. Ele descobre que havia uma raça de humanoides no mundo dos demônios cujos ancestrais vieram de Saturno. Eles são o sucessor de ambos os demônios e homens e aquela torre é o legado deles. Supostamente deveria haver guardiões protegendo a torre, mas 10.000 anos atrás essa raça desapareceu da Terra, porque os humanos finalmente se libertaram do controle dos demônios. Porém, para Rubai ainda há algumas perguntas que ele ainda não consegue encontrar respostas, como por que ele e Yang Ping poderiam abrir a torre e por que o professor queria abri-la e, em primeiro lugar, quem que está enviando todos esses livros para ele. 3 anos depois, em 1985, o oficial Han é informado que sua equipe encontrou o professor Yang vivo nas montanhas, escondido dentro de uma caverna. Ele também não lembra de nada e vive surtando dentro da instalação. Enquanto isso, no oeste da China, a cidade do petróleo se preparava no teatro para uma grande apresentação. Mas o que acontece no teatro e na cidade é o ataque das misteriosas bestas gigantes. Eles destroem tudo em seu caminho, deixando apenas ruínas para trás. O professor Yang diz a Han que isso deve ser a consequência de ter aberto a torre, então ele vai para a área investigar. Esse incidente parece ter despertado a cicatriz no ombro de Rubai, que começa a incomodá-lo frequentemente. Em uma visita ao médico, faz aparecer no sistema o que revela sua localização para Han. Uma tarde, a dor no ombro fica tão forte que de repente acende um fogo nas costas de Rubai, e ele começa a exibir poderes de super força, lançando o seu amigo para longe e levitação, fazendo com que cada peça da mobília da biblioteca flutue. O Sr. Wang aparece tratando isso
como se fosse perfeitamente normal e explica que por causa do ataque do morcego, o sangue de Rubai foi contaminado por uma raça demoníaca que agora lhe dá poderes, mas poderia arrastá-lo para o inferno. Rubai não entende como o Sr. Wang sabe de tudo isso, então ele usa seus próprios poderes para transformar a biblioteca em uma tumba antiga, revelando que ele é o protetor do príncipe Yi da nação Sonli. Há também espíritos protetores por ali, como havia na torre, incluindo o de Kang Sun. O Sr. Wang explica que o príncipe Yi foi o predecessor de Rubai e foi ele quem libertou a humanidade contra a raça demoníaca tecnologicamente avançada que havia dominado a Terra. O príncipe Yi usou seu próprio corpo para selar a torre e a maioria dos demônios deixou o planeta, embora alguns deles tenham se escondido e assumido uma forma humana, até mesmo casando-se com outros humanos. Eles querem Rubai de volta porque, como descendente, ele é o único que pode abrir a torre e libertar os demônios novamente. E o líder dessas criaturas se chama Pagoda, o demônio mais poderoso até então. E Rubai precisa tomar muito cuidado com ele. No posto 474, o oficial Han fica furioso ao saber que sua equipe perdeu o professor Yang, mas uma notícia repentina muda seu humor para melhor. Shirley acordou e afirma que restaurou suas memórias, então ela quer ir em busca do seu pai junto com Rubai. Han então viaja até a biblioteca para recrutá-lo, mas Rubai recusa-se a voltar à ação após testemunhar tanta morte da última missão. No entanto, ele muda de ideia quando fica sabendo de Shirley, já que sente muita falta de Yang Pin, acha que a garota é a mesma pessoa. Já o Sr. Yang acha que é uma má ideia ele sair, já que os demônios querem capturá-lo para reabrir o portal. Mas Rubai quer entender como Yang Pin voltou à vida, e agora os espíritos das bestas também estão atacando o túmulo do príncipe. Então o Sr. Yang o permite ir, pois algo precisa ser feito na fonte. Rubai deixa a biblioteca com seu amigo Wang, que deseja ajudá-lo. Eles viajam para o norte da China, onde encontraram a equipe que está atrás do professor, liderados por Shendong, uma mulher chamada Cao Weiwei e um grupo de soldados. Mas assim que Rubai vê Yang Pin, não consegue parar de chorar quando vê ela novamente. Mas embora ela lembre seu nome, age de forma bastante fria com ele e insiste em ser chamada de Shirley em vez de Yang Pin. A equipe viaja pelo deserto usando camelos. Após alguns dias de paz, eles encontram uma tempestade de areia, então cavalgam o mais rápido possível para deixá-la para trás. Há um pequeno detalhe que eles não notam, pois a única razão pela qual a tempestade de areia não os seguiu mais é que cruzaram um escudo de força invisível que mantém a tempestade afastada enquanto entram nas ruínas da cidade do petróleo. Mas perceberam que perderam alguns homens durante a fuga, incluindo o amigo de Rubai, o Wang Kaishuan. Este segundo grupo ainda está no meio do deserto sem seus camelos, então estão tentando alcançar o poço que viram à distância quando de repente são atacados por uma das criaturas demoníacas. Eles se separam enquanto fogem e o demônio mata um dos soldados, enquanto o resto do grupo chega ao poço e encontram um segundo demônio lá, e este demônio mata todos os homens, exceto Wang e um amigo, que encontram uma bicicleta e seguem para a cidade do petróleo para se reunirem com o restante da equipe, que estão tentando explorar a área, mas só encontram apenas ruínas e corpos mortos. Ao ouvir sobre os humanos, Rubai quer partir para evitar outro massacre como aconteceu da última vez nas montanhas, mas Shendong e Shirley querem ficar e completar sua missão. Não há muito tempo para discutir isso porque os demônios os encontraram e a equipe deve se preparar para lutar. Eles se armam e atiram na primeira besta pensando que conseguiram matá-la, e então perseguem a segunda, mas quando se viram, a primeira besta desapareceu. Enquanto a equipe luta contra as bestas, Shirley foge para entrar em uma escola abandonada, e Rubai, percebendo, começa a segui-la até lá. Ele encontra vários corpos pendurados no teto em um buraco no chão, o qual ele entra para descobrir um túnel subterrâneo que o leva ao túmulo do príncipe Yi. Há um demônio lá também que empurra Rubai e o fere, mas antes que possa avançar mais, Shirley aparece e o domina, fazendo ir embora. Parece que ela tem algum tipo de dom sobrenatural ou coisa do tipo, então ela usa seus poderes para fazer o corpo inconsciente de Rubai levitar para dentro do caixão, que ela fecha antes de partir.
fugir. De volta à cidade, mais demônios chegam, então a equipe se esconde nos andares mais altos dos prédios para atirar balas de prata e lançar foguetes à distância. Eles conseguem atacar alguns, mas a maioria dos demônios desvia e escala os prédios para persegui-lo. Wei Wei consegue evitar ser encontrada, fingindo ser um manequim que, apesar da criatura rugir 2 vezes em seu rosto, Wei Wei não mexe nenhum músculo, mas acidentalmente acaba fazendo um barulho com a câmera e se esconde dentro do ônibus com Wang, enquanto tentam sobreviver aos constantes ataques do demônio que está destruindo completamente o ônibus. Já Rubai está dentro do caixão e acorda. Ele é despertado para sair, mas percebe que algo mágico aconteceu. Suas feridas estão fechando e se curando em uma velocidade incrível. O espírito do Sr. Wang aparece diante dele, dizendo que o caixão ajudará o príncipe a viver novamente. Então Rubai se encontra caindo na escuridão e aparece em frente à torre. E lá ele finalmente sabe a verdade do que aconteceu com Yang Ping. A besta que capturou a levou para a caverna e a deixou cair na chama, que queimou seu corpo e se tornou apta o líder dos demônios Pagodan e tomou posse de todo lugar. Ela tem um incrível poder e agora controla os demônios e os lidera dentro da cidade. Depois que a besta se vai, Rubai se aproxima da torre para falar com o espírito da rainha. Ele descobre que Yang Ping era outra pessoa que poderia abrir a porta porque é sua descendente, mas ela se recusa a desistir de seu corpo e aponta que se matá-la também matará Yang Ping. Rubai jura que encontrará uma maneira de salvá-la e, achando isso divertido, a rainha o envia de volta à cidade. Encontrando o demônio atacando o ônibus, Rubai rapidamente atira nele para libertar seus amigos, mas não pode fazer nada sobre Shendong, que está pendurado na beira de um telhado tentando sobreviver. Os demônios ainda continuam o perseguindo, pois ele é a outra parte da chave para abrir o portal dos demônios, mas Shirley precisa dele para abrir a porta da torre, então ela pula na frente em sua defesa, jogando um carro com sua força nas bestas para fazê-las ir embora. Os outros demônios ainda estão atacando seus amigos, que até pensam em desistir. Shendong está com a arma pronta para fazer isso, mas naquele momento Rubai olha nos olhos de Shirley e percebe que nunca terá Yang Ping de volta. Então ele atira nela 3 vezes e, matando a rainha, faz com que todos os demônios desintegrem e a torre desmorona. Admitindo que Rubai é o único que pode matá-la, Shirley o beija antes de cair inconsciente e se transforma novamente em Yang Ping. Rubai chora sobre sua morte, mas Yang Ping de repente fala e expressa o quanto está feliz em vê-lo mais uma vez. Então Rubai pega seu corpo e leva para o caixão do príncipe, esperando curá-la. Ele se deita com ela dentro do caixão e, ao tocarem as cabeças, ele recebe a visão das memórias dela. Tudo então é revelado, pois Yang Ping tinha poderes desde criança, incluindo a habilidade de trazer seres à vida, mas sua mãe proibiu de usarem. Eles eram descendentes da tribo dos fantasmas, apesar de ser demônios, só praticavam o bem. No entanto, tinha uma desvantagem, pois ao chegarem uma certa idade, uma chama azul queima o demônio até a morte, e o professor Yang sabia que isso iria acontecer com sua filha, e por isso ele pesquisou a torre a vida inteira e esperava que um dia pudesse salvar sua filha do destino que a aguardava. Quando eles caíram da caverna, a única razão pela qual sobreviveram foi porque Yang Ping usou seus poderes para revivê-los. E antes que a conexão terminasse, Yang Ping diz a Rubai que o ama e pede para ele não desistir jamais de encontrar o seu pai. Rubai respeita seu desejo e deixa o deserto com sua equipe nos camelos, pronto para continuar a busca, enquanto uma besta gigante descendente dos demônios ainda observa de longe. Terminando assim, Crônicas da Tribo Fantasma, filme de fantasia e ação de 2015. E eu espero você no próximo vídeo. Esse foi o Solucionando Filmes. Valeu, é nóis. Fui!